Mia caminhava pelas ruas à noite, sem rumo definido. Ela já estava acostumada a vagar sem objetivo pela cidade. Desta vez, ela se aventurou em um bairro desconhecido. Dois homens bem vestidos passaram por ela, discutindo animadamente sobre algo. Suas vozes eram altas e confiantes. Estou te dizendo, esses adolescentes só dão problemas. Especialmente quando tem dinheiro de sobra, disse um deles. Acham que podem fazer tudo. Você ouviu falar do filho rico do Blackwell? Ele aprontou alguma coisa de novo, respondeu o segundo. Ele está sempre se metendo em alguma confusão. Suas palavras se perderam no barulho de um carro que passava, e Mia virou a esquina. Seus pés a levaram a um bairro tranquilo e desconhecido para ela, com casas caras, das quais emanava uma luz aconchegante. De repente, ela parou ao notar um adolescente de uns 16 anos deitado no asfalto, na beira da calçada. Sua jaqueta cara estava aberta e seu rosto parecia anormalmente pálido à luz do poste. Ei, você está bem? Ela sussurrou, surpresa com seu impulso. Não havia ninguém por perto. Mia olhou em volta assustada, mas algo a fez se aproximar. O garoto não se mexia e respirava quase imperceptivelmente, e ao lado de sua mão brilhava a tela de um celular caro. A vida nas ruas se tornou uma realidade familiar para Mia há apenas 6 meses, mas às vezes ela ainda achava que estava prestes a acordar em sua cama. Antes disso, ela tinha uma casa que cheirava aos bolos da mãe e tinha paz. Mas tudo mudou em um dia. Um terrível acidente levou seu pai e sua mãe, deixando para trás apenas um vazio ensurdecedor. Parentes distantes, que apareceram do nada, com olhos frios e calculistas, rapidamente levaram tudo de valor da casa e ela, com 12 anos, foi simplesmente colocada para fora, com um adeus. Já temos nossos próprios filhos, não precisamos alimentar mais ninguém. Assim, ela ficou sozinha. No início, foi um horror, ensurdecedor, paralisante. Depois veio a melancolia, aguda e cortante. E então, um lento e inexorável endurecimento da pele e da alma. As lembranças da vida passada, outrora vívidas e dolorosas, tornavam-se cada vez mais difusas a cada dia que passava. Às vezes, ela se pegava sem conseguir lembrar claramente do riso da mãe. Isso aconteceu alguns minutos depois que ela superou seu medo. Mia pegou o pesado aparelho e viu na tela a foto de uma família sorridente em frente a uma casa enorme. Ela encontrou a lista de contatos e escolheu aquele que estava assinado com uma única palavra: pai. Ouviram-se longos toques e, em seguida, uma voz masculina um pouco irritada respondeu ao telefone. Estou ouvindo. Mia ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Quem é? Fale rápido, estou muito ocupado. A voz revelava uma impaciência evidente. Olá, ela sussurrou baixinho. Eu encontrei um telefone. Que telefone? Se isso for mais uma tentativa de fraude, você está desperdiçando o seu tempo e o meu. Não tenho vontade de discutir ganhos na loteria ou investimentos duvidosos. Ah, não! Mia engoliu em seco, tentando dar firmeza à voz. Há um menino aqui. Ele está deitado no chão e não se move. Houve um silêncio do outro lado da linha que pareceu interminável para a menina. A irritação na voz do homem deu lugar à preocupação. O quê? Repita devagar. Que menino? Não sei o nome dele. Ele está simplesmente deitado aqui, na estrada. Parece que não está respirando. Como você está? Quem é você? Eu. Sou apenas uma menina, respondeu ela, baixando os olhos, como se o homem pudesse vê-la. Eu o vi e vi o telefone ao lado dele. Onde você está exatamente? Diga o nome da rua, o número da casa. O que você vê ao seu redor? A voz do homem tornou-se exigente e brusca, com um tom metálico.
Mia levantou a cabeça e leu o nome na placa da casa mais próxima. Rua das Folhas de Bordo, número 7. Há árvores grandes e cercas altas aqui. Mais silêncio, mas desta vez breve, cheio de compreensão. É a 2 passos da nossa casa. Escute-me com muita atenção. Não vá a lugar nenhum. Não toque nele. Apenas fique por perto. Você me entendeu? Já estou indo. Chego em 3 minutos. A ligação foi interrompida. Mia baixou o telefone e sentou-se no meio-fio frio ao lado do corpo imóvel. Ela olhou para o menino, depois para as mãos sujas, que seguravam o aparelho caro de outra pessoa. Atrás dela, na sombra de uma árvore frondosa, estava estacionado um carro preto. Ele estava completamente imóvel, com vidros escuros, e parecia parte da escuridão ao redor. Mas algo em suas formas predatórias causava uma vaga inquietação. Arthur Blackwell jogou sobre a mesa os documentos que vinha discutindo nas últimas 2 horas. Seus parceiros de negócios ficaram perplexos, observando seu rosto passar de impenetravelmente calmo para uma máscara de horror. A reunião está encerrada, todos estão liberados, disse ele, sem olhar para ninguém. Ele não se lembrava de como saiu correndo de seu escritório, desceu no elevador e atravessou o saguão. Em sua cabeça havia apenas um pensamento, uma frase dita por uma voz infantil assustada. Seu filho, Léo. Ele mesmo permitiu que ele fosse visitar um amigo que morava na rua ao lado. Apenas 10 minutos a pé. 10 minutos na área mais segura da cidade. Arthur pisou no acelerador e o carro arrancou, quebrando a tranquilidade da noite sonolenta. Ele virou na rua Klenovaya e os viu de longe. Uma pequena figura encurvada, sentada na calçada, e Léo deitado ao lado dela. Arthur saiu do carro sem nem mesmo desligar o motor. Ele correu até o filho e se ajoelhou, sem prestar atenção na menina. Léo, você está me ouvindo? Filho, acorde. Ele verificou o pulso do filho, fraco, mas regular. O alívio foi tão forte que ele ficou tonto por um instante. Ele examinou Léo rapidamente, procurando por ferimentos, mas não encontrou nada além de um pequeno arranhão na têmpora. O menino estava apenas inconsciente. Só então, Arthur ergueu os olhos para a única testemunha. Uma menina magra, com roupas rasgadas, que o olhava assustada com seus grandes olhos. Sua voz era rouca e autoritária. O que aconteceu aqui? Conte tudo o que viu. Mia encolheu-se sob seu olhar severo. O homem era enorme, irradiava uma aura de autoridade e impaciência que a aterrorizava. Seu terno caro, seus traços faciais marcantes, sua voz que exigia em vez de pedir, tudo nele era de um mundo diferente, estranho para ela. Eu não sei, ela murmurou. Sua voz era quase inaudível. Eu estava apenas andando e o vi. Ele já estava deitado aqui. Os olhos de Arthur se estreitaram. Ele desviou o olhar do filho para a menina suja e esfarrapada. A história dela parecia simples demais, conveniente demais. No mundo dele, nada era simples, nunca. Apenas estava andando? Ele perguntou incrédulo. Nesta área? A esta hora? O que você estava fazendo aqui? Pretendia roubar? A acusação a atingiu como um tapa. Não. Eu apenas... Ela não conseguia explicar o que estava fazendo ali, porque nem ela mesma sabia. Ela estava apenas vagando sem rumo. Simplesmente, interrompeu Arthur. Meu filho está inconsciente e você simplesmente estava por perto. E o telefone dele está nas suas mãos. Ele apontou para o aparelho que ela ainda segurava. Mia olhou para o telefone como se o visse pela primeira vez e imediatamente o estendeu ao homem. Eu só liguei para você, nada mais. Arthur arrancou o telefone da mão dela. Naquele momento, o silêncio da noite foi rompido pelo som das sirenes. 2 carros da polícia e uma ambulância pararam com um guincho nas proximidades,
inundando a rua com flashes azuis e vermelhos. Os paramédicos correram para Léo com uma maca. Arthur imediatamente voltou toda a sua atenção para o filho, dando ordens claras e bruscas. Verifiquem as vias respiratórias dele. O pulso estava fraco. Possível traumatismo craniano, escoriação na têmpora. Enquanto os médicos atendiam Léo, 2 policiais se aproximaram de Mia. Um era mais velho, com um rosto cansado e impassível. O segundo, mais jovem, olhava para ela com suspeita evidente. Então, menina, conte-nos o que aconteceu, disse o oficial mais velho, com um tom cansado. Mia repetiu sua história pela 3ª vez. Como ela estava andando, viu o menino e ligou para o pai dele. E isso é tudo? Interrompeu o oficial mais jovem. Você não viu mais nada? Nenhum carro? Nenhuma outra pessoa? Não, sussurrou Mia, balançando a cabeça. Não havia ninguém. Só havia um carro parado ali. Ela apontou para um lugar escuro debaixo de uma árvore, onde estava estacionado um carro preto. Mas não havia nada ali. O jovem oficial bufou. Carro? Que carro? Não há nada ali. Você está inventando para tirar as suspeitas de si mesma? Mas ele estava lá, insistiu Mia com a voz trêmula. Preto, grande. Ele estava simplesmente parado. Claro que estava, disse o policial sarcasticamente. E depois desapareceu. Escute, nós conhecemos pessoas como você. Vocês ficam em bairros ricos em busca de dinheiro fácil. Talvez você tenha batido nele, quisesse roubá-lo, e quando ele caiu, ficou com medo? Ah, não, gritou Mia. A injustiça da acusação era insuportável. Ela tentou ajudar, e a trataram como uma criminosa. Eu não toquei nele. Eu queria ajudar. Acalme-se, Miller, disse o sargento, colocando a mão no ombro do parceiro. Ele se virou novamente para Mia. Qual é o seu nome? Mia. E o seu sobrenome, Mia? Ela hesitou. Eu não tenho. Os policiais trocaram olhares. Entendo. Sem teto, murmurou Miller para si mesmo. Naquele momento, os paramédicos colocaram Léo na maca. Arthur os seguiu até a ambulância, mas antes de entrar, virou-se e apontou para Mia. Sargento, cuide dela. Quero saber o que ela viu e o que estava fazendo aqui. Não acredito em uma única palavra dela. Sua voz estava fria como gelo. Senhor Blackwell, cuidaremos de tudo, assegurou-lhe o oficial sênior. As portas da ambulância se fecharam e o carro partiu. A rua ficou silenciosa, exceto pelo barulho do rádio da polícia. Mia ficou sozinha com 2 policiais, sob as luzes frias das sirenes. Bem, Mia sem sobrenome, disse Miller com um sorriso sombrio. Parece que teremos uma longa conversa. Você vai conosco para a delegacia. Ele a agarrou pelo braço. Seu aperto era surpreendentemente forte. Mia não resistiu. De que adiantaria? Ninguém acreditava nela. O homem cujo filho ela tentara salvar a odiava. A polícia a considerava uma ladra. Ela voltara ao ponto de partida, sozinha, indefesa e invisível para todos, exceto quando precisavam de alguém para culpar. Quando a levaram para a viatura, ela sentiu que o último lampejo de esperança, que surgiu durante aquele telefonema, se apagou definitivamente, deixando apenas o vazio frio de sempre. A viagem na viatura policial transcorreu em um silêncio opressivo. Mia estava sentada no banco traseiro duro, separada dos policiais por uma grade de metal. Ela olhava pela janela para as luzes da cidade que passavam rapidamente, que lhe pareciam luzes de outro universo inacessível. O policial Miller ocasionalmente lançava olhares maliciosos para ela pelo espelho retrovisor, enquanto o sargento dirigia em silêncio. Na delegacia, ela foi conduzida por um longo corredor mal iluminado, cujas paredes eram pintadas de um cinza sombrio. O cheiro de desinfetante e papel velho pairava no ar.
Ela foi levada para uma pequena sala sem janelas, onde havia apenas uma mesa de metal e 3 cadeiras. A luz da única lâmpada no teto era forte e fria. "Sente-se", ordenou Miller, apontando para a cadeira. "E espere aqui." Ele saiu, batendo a porta com força. A fechadura clicou com uma determinação que fez Mia estremecer. Ela ficou sozinha. O frio penetrava até os ossos, e não era apenas por causa do casaco fino. O estômago vazio doía de fome, mas o medo era mais forte. Ela sentou-se na ponta da cadeira, com medo até de se mexer, e olhou para as mãos sujas, apoiadas na superfície fria da mesa. Pareceu-lhe que se passou pelo menos 1 hora antes que a porta se abrisse novamente. Os 2 policiais entraram na sala. Miller sentou-se à sua frente, colocando uma pasta fina sobre a mesa. O sargento permaneceu em pé junto à parede, com os braços cruzados sobre o peito. "Então Mia sem sobrenome, descansou? Pensou?" começou Miller, com a voz cheia de sarcasmo. "Talvez agora esteja pronta para nos contar a verdade?" "Já contei tudo o que sei", respondeu Mia baixinho. "Não. Você nos contou um conto de fadas", retrucou ele. "Um conto de fadas sobre como você estava passeando por acaso no bairro mais caro da cidade. Encontrou por acaso um menino que, por sorte, estava inconsciente e decidiu por acaso ajudá-lo. E ainda havia um carro mágico invisível." "Parece plausível, não é, sargento?" O sargento não respondeu. Seu rosto permaneceu impassível. "Não estou mentindo", sussurrou Mia. "Foi tudo assim mesmo." Miller inclinou-se para a frente. Seu olhar tornou-se severo. "Ouça, sua história não parece convincente. Parece que você viu uma presa fácil. Ajude-nos a entender o que realmente aconteceu e poderemos ajudá-la. Você inventou toda essa história para desviar as suspeitas de si mesma?" Mia olhou para ele com os olhos arregalados, cheios de horror. Cada palavra dele era uma mentira, mas essa mentira soava tão confiante, tão convincente na sua interpretação. "Não", sua voz tremeu. "Isso não é verdade. Eu nunca..." "Nunca o quê?" Ele a interrompeu. "Você acha que não sabemos do que pessoas como você são capazes? Sem teto, escória da sociedade. Vocês estão dispostos a tudo por alguns dólares. E aqui está um celular caro, um grande prêmio. Eu não queria roubá-lo. Eu só liguei para o pai dele." "Ah, claro que ligou." Miller sorriu. Quando percebeu que o garoto não estava acordando, ficou com medo de que ele morresse e você se tornasse uma assassina. Foi apenas uma maneira de salvar a sua pele. Ele recostou-se na cadeira e olhou para o sargento. "Registre. Tentativa de roubo, resultando em lesões corporais. A suspeita se recusa a cooperar." "Espere, Miller." O sargento falou pela primeira vez. Ele se aproximou da mesa e sentou-se na terceira cadeira. Seu olhar estava cansado, mas atento. "Mia, escute-me. Não queremos fazer mal a você. Estamos apenas tentando entender. Você falou sobre um carro preto. Descreva-o." Mia olhou para ele com esperança. Talvez ele acreditasse nela. Era grande, preta e brilhante. Os vidros eram escuros. Não consegui ver se havia alguém dentro. Estava parada debaixo de uma árvore, muito silenciosa. "Marca? Número? Você viu alguma coisa?" Mia balançou a cabeça. "Não entendo de carros. E estava escuro. Não vi o número." "Conveniente", interrompeu Miller novamente. "Não viu nada. Não se lembra de nada." "Miller, cale a boca", disse o sargento calmamente. Ele se virou novamente para Mia. "E o que aconteceu depois? Quando o Sr. Blackwell chegou, o carro ainda estava lá?" "Não. Quando vocês chegaram, ela já não estava mais lá." "Ou seja, ela foi embora nos poucos minutos em que o pai do menino e a polícia estavam a caminho?" esclareceu o sargento. "Provavelmente", respondeu Mia insegura. O sargento suspirou e esfregou o nariz. "Mia,
Você entende como isso parece para quem está de fora? Seu depoimento é muito confuso. O carro está lá, depois não está. Você estava em um lugar estranho, em um momento estranho. E você não tem documentos, nem casa, nem ninguém que possa responder por você. Mas estou dizendo a verdade. Sua voz falhou. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas ela se esforçou ao máximo para contê-las. Não podia chorar. Lágrimas são um sinal de fraqueza, e os fracos são espancados ainda mais. Marta lhe ensinou isso muito bem. A verdade é que o filho de uma das pessoas mais influentes da cidade está no hospital, disse Miller com severidade. E a única pessoa que estava por perto era você. Portanto, você tem duas opções. Ou você confessa tudo sinceramente agora, e então, talvez o tribunal leve isso em consideração. Se você não cooperar, o caso tomará um rumo sério. Pense no seu futuro. Os lugares para onde enviam os infratores menores de idade não são o melhor começo de vida. A ameaça pairava no ar. Mia imaginou a colônia, um lugar assustador, sobre o qual ela ouvira fragmentos de conversas na rua. Um lugar de onde ninguém volta sendo a mesma pessoa. O medo se tornou quase palpável, paralisando-a de tal forma que ela não conseguia falar nem respirar. Ela apenas olhava para as próprias mãos e ficava em silêncio. O silêncio se prolongava. Eu sabia, disse Miller com satisfação. Ela só precisa de tempo para pensar. Vamos deixá-la aqui. Deixe-a pensar sobre o seu futuro. Eles se levantaram e se dirigiram para a saída. Esperem, sussurrou Mia. Os dois oficiais se viraram. O que? Decidiu falar, perguntou Miller. Eu estou com muita sede. Miller bufou, mas o sargento acenou com a cabeça. Trarão agora. Eles saíram e a fechadura clicou novamente. Mia baixou a cabeça sobre a mesa. Ela se sentia presa em uma armadilha. Cada palavra sua se voltava contra ela. Ninguém queria ouvir a verdade. Todos queriam uma história simples e compreensível. E nessa história, ela era a vilã perfeita. Uma menina sem teto que atacou um menino rico. Quem duvidaria de tal enredo? Ela tentou fazer uma boa ação e acabou presa na delegacia, acusada de um crime que não cometeu. O vazio frio que ela sentiu na rua agora crescia dentro dela, enchendo todo o seu ser com um desespero gelado. Depois de alguns minutos, a porta se abriu novamente. Uma mulher gorda de uniforme entrou na sala, colocou um copo plástico com água sobre a mesa e saiu sem dizer nada. Mia olhou para o copo, sem ousar tocá-lo. A sede a atormentava, mas ela achava que, se bebesse aquela água, estaria se declarando prisioneira de vez. No final, a garganta seca a fez desistir. Ela esvaziou o copo com alguns goles ávidos. A água estava morna e tinha um gosto estranho, mas era água. A espera continuou. Cada ruído no corredor a fazia estremecer. Ela tentava pensar em outra coisa, mas seus pensamentos voltavam sempre para o mesmo. Para o rosto de Arthur Blackwell, distorcido pela raiva, para o sorriso desdenhoso do oficial Miller, para o clique da fechadura. Mais uma hora se passou antes que uma mulher de 50 anos, vestindo um terno formal, mas surrado, entrasse na sala. Ela sentou-se em frente a Mia e colocou uma pasta surrada sobre a mesa. Olá, Mia. Meu nome é Senhora Henderson. Sou assistente social. Estou aqui para garantir que seus direitos não sejam violados, já que você é menor de idade e não tem representantes legais. Sua voz era monótona e indiferente. Ela pronunciava frases decoradas que, obviamente, repetia dezenas de vezes por dia. A polícia afirma que você atacou um adolescente com o objetivo de roubá-lo. É uma acusação grave. Eu não ataquei ninguém, disse Mia, em voz baixa, mas firme. A senhora Henderson suspirou, como se já estivesse cansada dessa conversa. Mia, trabalho com crianças como você há 20 anos.
Eu sei como tudo funciona. A vida nas ruas é difícil. Ela leva as pessoas a fazerem coisas ruins. Mas negar só vai piorar a sua situação. Os policiais me disseram que, se você cooperar, isso pode ser levado em consideração. Você precisa pensar no seu futuro. Mas eu estou dizendo a verdade. Eu simplesmente o encontrei e liguei. Escute, a senhora. Henderson se inclinou para a frente e, pela primeira vez, sua voz revelou alguma emoção. Irritação. O filho de Arthur Blackwell está no hospital. O próprio Sr. Blackwell é informado sobre o andamento da investigação a cada hora. Quem você acha que eles vão querer punir? Você, uma menina sem teto, sem nome e sem família, ou vão perder tempo procurando um carro fantasma que só você viu? Seja esperta. Admita que cometeu um erro. É sua única chance. Ela se levantou sem esperar pela resposta. Vou deixar registrado no processo que conversei com você. Não posso fazer mais nada para ajudá-la. A porta se fechou atrás dela. Mia sentiu sua última e frágil esperança de justiça se desfazer em pó. Até mesmo a pessoa que deveria defendê-la estava contra ela. Ela estava sozinha naquela sala cinzenta, sozinha no mundo. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, em um apartamento enfumaçado no último andar de um prédio antigo, 2 homens estavam sentados em um silêncio tenso. Um deles, Jake, alto e magro, andava de um lado para o outro pela sala. O outro, Ben, atarracado e careca, não tirava os olhos da tela de um tablet barato. Na tela, havia uma notícia com a foto de um adolescente. É ele mesmo, Jake. Estou te dizendo, é esse cara, disse Ben nervoso. Olha a jaqueta. Cara, é a mesma. E o lugar também é o mesmo. A rua Maple. Cala a boca, sussurrou Jake, parando na janela e olhando para o quintal. Quer que os vizinhos ouçam? Que vizinhos? Você entende o que fizemos? Não é apenas um vagabundo qualquer. É o filho de Blackwell, Arthur Blackwell. Ben deixou a cabeça cair sobre as mãos. Eu disse para você parar. Eu disse que precisávamos verificar. E o que teríamos feito? Jake perguntou com raiva. Chamado a polícia e dito: desculpem, bebemos um pouco e atropelamos uma pessoa? Teríamos sido presos na hora. Achei que fosse apenas um bêbado que se jogou debaixo do carro. Foi apenas um baque surdo. Um baque surdo? Gemeu Ben. Ele está no hospital agora. E se ele morrer? E se ele contar que viu nosso carro? Ele não viu nada, respondeu Jake, embora não houvesse confiança em sua voz. Estava escuro, e tudo aconteceu em 1 segundo. Ele não conseguiu lembrar o número. E se outra pessoa viu? Alguma velhinha da janela? Esse Blackwell vai virar a cidade toda de cabeça para baixo para nos encontrar. Ele não vai apenas nos prender, ele vai nos enterrar. Ele tem gente em todos os lugares. Jake se aproximou da mesa e serviu um uísque em um copo. Suas mãos tremiam levemente. Acalme-se. Precisamos pensar. Entrar em pânico não vai ajudar em nada. O que há para pensar? Ben sorriu amargamente, levantando os olhos vermelhos para ele. Estamos perdidos, é isso. Não. Não é o fim. Jake bebeu o uísque de um gole. Escute. As notícias estão falando alguma coisa sobre o carro? Ben voltou a olhar para o tablet, folheando o artigo. Não, nem uma palavra. Dizem que foi encontrada por uma garota sem teto. Espere aí. Eles a suspeitam do ataque. Os homens trocaram olhares. Um sombrio entendimento lentamente se formou em seus rostos. Eles acham que foi ela quem... Começou Ben. É isso, Jake exalou aliviado. É a nossa chance. Enquanto tiverem uma suspeita, eles não vão procurar outras. É vantajoso para eles. Fechar o caso rapidamente, prestar contas a Blackwell. Ninguém tem pena da garota. Quer dizer,
Vamos simplesmente deixar que eles aprendam? O tom de Ben revelava horror. Ela é uma criança. Você quer ir para a prisão no lugar dela? Jake perguntou com severidade. Você tem sua própria família, filhos. Você quer que eles visitem você na prisão? Ou você quer que os homens de Blackwell encontrem você antes da polícia? Escolha. Ou ela, ou nós. Ben baixou a cabeça novamente. A escolha era óbvia, e isso tornava tudo ainda mais repugnante. Precisamos esconder o carro, continuou Jake, já mais calmo. Vamos levá-lo para a garagem do velho Frank. Deixa ele ficar lá por alguns meses. Consertamos o amassado no para-choque. E pronto. Ficamos quietos como ratos, sem dizer nada a ninguém. Você me entendeu? Ben acenou com a cabeça em silêncio. O silêncio voltou a pairar na sala, mas agora estava repleto não apenas de medo, mas também do peso da decisão que haviam tomado. Quando a porta da sala de interrogatório se abriu mais uma vez, Mia nem levantou a cabeça. Ela tinha certeza de que era novamente a senhora, Henderson ou a mulher com a água. Então já decidiu? A voz de Miller soou alta e zombeteira. Ele jogou algumas folhas de papel e uma caneta na mesa à sua frente. Esta é a sua confissão sincera. Eu escrevi tudo aqui, como você mesma contou. Viu, quis o telefone, empurrou, se assustou. Tudo simples. Assine aqui e você irá para um lugar quente, onde pelo menos terão o que lhe dar para comer. Mia olhou para os papéis. Neles estavam impressas palavras que a transformavam em um monstro. Não vou assinar isso, sussurrou ela. É tudo mentira. Miller riu. Teimosa. Tudo bem. Na verdade, não me importo. Sua assinatura é apenas uma formalidade. Temos tudo sem ela. Você será enviada para um centro de detenção temporária. O juiz já assinou a ordem. Ele guardou os papéis de volta na pasta. Você não deveria ter feito isso. Poderia ter facilitado tudo, para você e para nós. O sargento, que permaneceu em silêncio todo esse tempo, aproximou-se dela. Levante-se, é hora de ir. Mia levantou-se lentamente. As pernas não lhe obedeciam. Tudo tinha acabado. Eles venceram. Levaram-na pelo mesmo corredor cinzento, mas agora ele parecia ainda mais longo e sombrio. Sua vida, tão frágil e quebrada, deu mais uma guinada brusca para baixo, para a escuridão, da qual, ao que parecia, não havia mais saída. O centro de detenção temporária era um grande prédio cinza, cercado por uma cerca alta com arame farpado no topo. Não era diferente de uma prisão, por mais que a assistente social tentasse convencê-la do contrário. Por dentro, tudo era igualmente impessoal e oficial. Longos corredores pintados da mesma cor sombria da delegacia, grades nas janelas, portas pesadas com pequenos olhos mágicos. Tiraram de Mia o seu casaco e deram-lhe, em troca, uma túnica cinzenta e larga, que lhe ficava grande em vários tamanhos. Colocaram-na numa pequena sala com 2 camas de beliche. As suas 3 vizinhas, adolescentes mais velhas e mais corpulentas do que ela, receberam-na com olhares hostis e avaliadores. Ninguém falava com ela. Os dias se fundiram em um fluxo cinza interminável. Acordar ao som do despertador, mingau sem gosto no café da manhã, horas passadas na sala comum, onde uma televisão velha ficava ligada o tempo todo, exibindo programas idiotas. As outras crianças se reuniam em grupinhos, cochichavam e, às vezes, brigavam. Mia mantinha-se à parte. Ela aprendeu a ser invisível, a sentar-se num canto e a olhar para um ponto fixo, para que ninguém a incomodasse. À noite, deitada em seu beliche, ela ouvia a respiração e o choro de outras pessoas na escuridão e pensava que sua vida tinha acabado. Ninguém viria salvá-la, porque não havia ninguém para salvá-la. Ela era apenas uma engrenagem em uma enorme máquina indiferente, que lenta, mas seguramente, a triturava. Uma semana se passou. Certa tarde,
Quando ela estava sentada na sala comum, uma educadora se aproximou dela. Uma mulher severa, com um rosto sempre insatisfeito. Mia, você tem uma visita, disse ela. Mia estremeceu ao ouvir esse sobrenome. Ela não percebeu imediatamente que estavam se dirigindo a ela. Em seu processo, obviamente, não havia sobrenome, e alguém decidiu registrá-la com o sobrenome da pessoa cujo filho ela havia sido acusada de agredir. Essa ironia era cruel. Quem? Ela sussurrou. Venha, você vai ver, disse a mulher impaciente, levando-a pelo corredor até a sala de visitas. Era uma sala vazia, igual à da delegacia, só que dividida ao meio por um vidro grosso. Havia pequenos orifícios no vidro para conversar. Arthur Blackwell estava sentado na cadeira do outro lado. Ele parecia diferente daquela noite. Não vestia um terno formal, mas uma blusa escura simples. Seu rosto estava pálido e abatido, com olheiras profundas. Ele não parecia um magnata todo-poderoso, mas um homem esmagado pela dor. Mas seu olhar continuava o mesmo, pesado e penetrante. Mia sentou-se na cadeira do seu lado. A educadora ficou em pé perto da porta. Deixe-nos a sós, disse Blackwell com voz rouca, sem tirar os olhos de Mia. A mulher hesitou por um momento, mas a autoridade em sua voz era tanta que ela saiu sem protestar, fechando a porta atrás de si. Eles ficaram sozinhos, separados pelo vidro. Como você está aqui? Ele começou. Sua voz soava rouca e cansada, sem a agressividade de antes, apenas com um cansaço infinito. Mia deu de ombros. O que ela poderia responder? Disseram-me que você se recusa a admitir a culpa. Ele continuou. Porque não sou culpada. Ela respondeu baixinho, olhando para as próprias mãos. Era assustador olhar nos olhos dele. Meu filho. Blackwell fez uma pausa, engolindo em seco. Léo ainda não recuperou a consciência. Os médicos dizem que o golpe não foi forte. É apenas um pequeno hematoma. Mas ele não acorda. Eles não entendem por quê. É como se ele não quisesse voltar. Havia tanta desesperança em sua voz que Mia involuntariamente ergueu os olhos para ele. Pela primeira vez, ela viu nele não um acusador ameaçador, mas simplesmente um pai com medo de perder seu filho. Eu não bati nele, repetiu ela. Eu juro. A polícia diz que não tem outras versões. Ele passou a mão pelo rosto. Eles encerraram o caso. Estão esperando você assinar a confissão para encaminhá-la ao tribunal. Para eles, está tudo claro. Mas para mim, não. Fico sentado ao lado da cama dele dia e noite, olho para ele e não entendo o que aconteceu. Ele foi visitar um amigo. 10 minutos a pé. E eu o encontrei no asfalto. Ele se inclinou para mais perto do vidro, seu olhar fixo nela. Eu não vim aqui para ameaçá-la. Eu vim porque você é a única que estava lá. E eu quero ouvir tudo de novo. Cada detalhe. Cada detalhe que você possa ter esquecido. Porque eu preciso saber a verdade. Seu desespero era quase palpável. Ele transparecia até mesmo através do vidro espesso. Eu já contei tudo para a polícia, sussurrou Mia. Conte para mim, insistiu ele. Olhe para mim e conte. Quero ver seus olhos. Mia respirou fundo e começou a contar sua história. Ela falava devagar, relembrando cada segundo. Como estava andando pela rua, como o viu caído, como se assustou, como encontrou o telefone. Ela falava e ele ouvia, sem interromper, com uma expressão impenetrável no rosto. E então liguei para você, concluiu ela. O carro, disse ele. Você falou para a polícia sobre um carro preto? Sim, ele estava parado debaixo de uma árvore. Quando me aproximei, ele estava lá. Mas quando vocês chegaram, ele já não estava mais lá. Como era o carro? Não sei. Grande, preto, brilhante. Como... Ela hesitou, sem saber com o que comparar. Como o seu, Blackwell não reagiu à comparação.
Você viu quando ele foi embora? Ouviu o barulho do motor? Não. Eu estava sentada ao lado do seu filho. Não olhei para os lados. Apenas esperei por você. Eu estava com medo. Do que você estava com medo? Que ele morresse. E que me acusassem. Ela confessou honestamente. Arthur Blackwell recostou-se na cadeira. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para algum lugar além dela. Os policiais acham que você inventou isso, para desviar a atenção de si mesma. Eu não inventei, ela estava lá. Por que ninguém precisa de você, menina? Ele perguntou de repente, mudando de assunto. A assistente social disse que você não tem ninguém. A pergunta a pegou de surpresa. Meus pais morreram. Meus parentes, eles me expulsaram. E você sobreviveu nas ruas, sozinha? Ela assentiu. Ele ficou em silêncio novamente, estudando o rosto dela. Era como se estivesse tentando resolver uma tarefa complexa, na qual todas as informações estavam erradas. Se você está dizendo a verdade, ele disse lentamente, isso significa que alguém atropelou meu filho e fugiu. E você simplesmente foi incriminada. Você estava no lugar errado, na hora errada. Foi isso mesmo, disse Mia, esperançosa. Será que ele acreditou nela? Mas se você estiver mentindo, sua voz tornou-se dura novamente. Se você estiver escondendo alguma coisa, se não estava sozinha, ou se você realmente o atropelou e agora está tentando se safar, eu vou descobrir. E então ninguém poderá ajudá-la. Você me entende? A esperança se apagou tão rapidamente quanto surgiu. Ele não acreditava nela. Ele apenas considerava todas as opções, como um empresário calculando os riscos. Não estou mentindo, repetiu ela, com um tom de teimosia na voz. Ela estava cansada de ter medo, cansada de se justificar. Ah, tudo bem, disse ele, levantando-se. O encontro havia terminado. Vou procurar esse carro. Vou contratar os melhores detetives particulares do país. Eles vão revirar cada pedra. Vão verificar todas as câmeras daquela área. E se encontrarem alguma coisa, ou se não encontrarem nada, eu voltarei. Ele se virou para sair. E a senhora Blackwell? Chamou-o Mia. Ele parou, sem se virar. Espero que seu filho melhore. Arthur Blackwell ficou parado por mais um segundo e saiu sem dizer mais nada. A educadora entrou imediatamente na sala para levar Mia de volta. Sua visita não mudou nada. Ela ainda era considerada uma criminosa. Mas algo dentro dela mudou. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu não apenas medo e desespero, mas também outra coisa: raiva. Raiva daqueles que atropelaram o menino e fugiram, com aqueles que a abandonaram para morrer, com aqueles que queriam colocá-la na prisão por um crime que não cometeu. E essa raiva era melhor do que o vazio. Ela a fazia querer lutar. De volta ao seu carro, Arthur Blackwell ficou sentado ao volante por um longo tempo, sem se mover. A conversa com a menina deixou um gosto estranho na boca. Ele esperava ver uma criminosa menor de idade mentirosa e astuta, mas viu uma criança assustada, perseguida, com um olhar teimoso. A história dela era simples demais, sem detalhes demais para ser inventada. Os mentirosos geralmente tentam tornar suas histórias mais convincentes, acrescentando detalhes. Ela simplesmente repetia a mesma coisa. Encontrou, ligou, havia um carro. E esse detalhe sobre o carro, como o seu, não parecia uma tentativa de acusá-lo. Parecia apenas uma observação de uma criança que não conhecia outras comparações para um carro preto caro. A dúvida que surgiu nele, ainda na enfermaria do hospital, começou a crescer. A polícia encontrou o culpado muito rapidamente. Um culpado muito conveniente. Ele ligou o motor. Mas não foi para o escritório nem para casa. Ele foi para o hospital. Na enfermaria, nada mudou para Léo. O filho continuava imóvel, com o rosto calmo,
quase sereno. Apenas o silvo suave dos aparelhos quebrava o silêncio. Blackwell sentou-se na cadeira ao lado da cama e pegou a mão do filho. Léo, não sei se você está me ouvindo, disse ele baixinho, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eles estão acusando essa menina. Talvez ela seja culpada. Mas se não for, se outra pessoa fez isso com você e fugiu, eu vou encontrá-la. Eu prometo, vou encontrá-la. Ele pegou o telefone e discou um número que sabia de cor. David, sou eu. Preciso que você e sua equipe cuidem de um caso. É pessoal e absolutamente confidencial. A polícia não deve saber disso. David era o chefe de sua segurança, um ex-detetive da polícia, um homem que sabia encontrar agulhas em palheiros. Estou ouvindo, chefe. Há uma semana, na rua Maple, por volta das 9 da noite. Meu filho, preciso de qualquer informação sobre um sedã preto. Qualquer informação. Verifique todas as câmeras municipais e privadas em um raio de 2 quarteirões. Entreviste todos os moradores, mas faça isso sob o pretexto de verificar os sistemas de segurança. Qualquer coisa. Ninguém deve associar isso ao meu filho. Quero saber de todos os carros que passaram por lá entre 8 e 10 da noite. E estou especialmente interessado naquele que poderia estar parado sob as árvores e ter partido pouco antes da chegada da polícia. Entendido, respondeu David laconicamente. Será feito. Enquanto os homens de Blackwell vasculhavam a cidade, a vida de Mia no centro continuava como de costume. Sua raiva, que explodiu após a visita de Blackwell, não diminuía. Ela não era mais apenas uma sombra no canto. Ela começou a olhar nos olhos das outras meninas. E isso não passou despercebido. A líder do pequeno grupo era uma garota chamada Rita, alguns anos mais velha que Mia, com um olhar severo e uma cicatriz na bochecha. Ela estava acostumada a que todos a temessem. O conflito aconteceu no refeitório. Mia recebeu sua porção habitual, purê aguado e uma pequena salsicha. Quando ela se sentou à mesa, Rita e suas 2 amigas se colocaram na sua frente. Novata, disse Rita, você parece com fome, mas eu estou com mais fome. Me dê a salsicha. Antes, Mia teria cedido sem dizer nada. Ela teria feito de tudo para evitar uma briga. Mas hoje não. Não, disse ela, em voz baixa, mas firme, sem levantar os olhos. Por um instante, reinou o silêncio no refeitório. Todos olhavam para a mesa delas. O que você disse? Rita não acreditava no que tinha ouvido. Mia levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos dela. Eu disse não. Esta comida é minha. Rita sorriu, mas seus olhos revelaram surpresa. Ficou corajosa? Acha que agora que o próprio Blackwell veio te visitar, você é especial? Então vou te mostrar o que pessoas como você valem. Ela estendeu a mão para pegar a salsicha, mas Mia afastou o prato bruscamente. Rita perdeu o equilíbrio e quase caiu. Seu rosto se contorceu de raiva. Só que insolente, ela se preparou para bater em Mia, mas naquele momento foram cercadas por educadores, atraídos pelo barulho. Afastem-se. Rita, você de novo? Quer ir para a sala de castigo? E você? A educadora agarrou Mia pelo ombro. Também está bem. Quer problemas? As 2 vão para a diretora. Mia foi punida. Ficou sem passeio por 3 dias. Rita recebeu uma punição mais severa. Mas quando Mia voltou para o quarto à noite, pela primeira vez, ela sentiu não medo, mas algo parecido com respeito nos olhos das colegas. Ela se defendeu. Foi um ato pequeno, quase insignificante, mas para ela significou muito. Ela não permitiria mais que a pisassem. 2 dias depois, David trouxe o primeiro relatório para Arthur Blackwell. Verificamos todas as câmeras disponíveis, chefe. Não foi fácil. A maioria das câmeras particulares filmam as portas das casas, não a rua. Mas encontramos algo. Ele colocou o tablet sobre a mesa e ligou o vídeo.
A gravação era de uma câmera instalada em um poste, localizada em um cruzamento a um quarteirão do local do crime. A qualidade era ruim, a imagem granulada. Veja, são 9h02. Um sedã preto vira na rua Maple. Está indo rápido. De fato, um carro escuro apareceu rapidamente na tela. A placa? Perguntou Blackwell. Esse é o problema, suspirou David. Muito escuro, muito rápido. A placa está borrada. Passamos a gravação por todos os filtros. O melhor que temos são as 2 primeiras letras e talvez um número. Mas pode ser qualquer coisa. Também não foi possível identificar a marca com precisão. Algo alemão, talvez. Mas não é certo. E quanto aos carros que estavam na rua? Nada. Nenhuma câmera registrou um carro estacionado no local descrito pela menina. Ou ele não estava lá, ou estava em um ponto cego. Entrevistamos os moradores. Ninguém viu ou ouviu nada. Foi uma noite tranquila. Blackwell recostou-se na cadeira. A decepção era amarga. Ele tinha tanta esperança nessa pista. Então não temos nada. Temos a confirmação de que um carro escuro realmente saiu daquela área mais ou menos naquela hora. Isso coincide com a história da menina. Mas não temos provas de que seja esse mesmo carro e não podemos identificá-lo. É um beco sem saída. Por enquanto. Arthur fechou os olhos. Um beco sem saída. De novo. Mas as palavras da menina não saíam da sua cabeça. Ela estava lá. Ele quase acreditava nela. E essa gravação, mesmo borrada, mesmo sem número, provava que Mia pelo menos não tinha inventado tudo. Continuem procurando, disse ele sem entusiasmo. Verifiquem todas as oficinas da cidade. Talvez alguém tenha mandado consertar o para-choque dianteiro. Verifiquem todos os carros que se encaixam na descrição, registrados na cidade. São milhares de carros, eu sei. Mas vocês precisam fazer isso. Isso vai levar tempo, chefe. É muito dinheiro. Eu tenho os 2, disse Blackwell, abrindo os olhos. Seu olhar voltou a ficar gélido. Encontre esse carro para mim, David. Ele voltou ao hospital. Sentado ao lado do filho, olhou pela janela para as luzes da cidade à noite e pensou que, em algum lugar ali, entre aquelas luzes, estava dirigindo o homem que destruíra a vida de seu filho. E em algum lugar, em um prédio cinza do governo, estava sentada uma menina que talvez fosse a única chave para a solução do mistério. Ele estava no início de uma longa e sombria jornada, mas pela primeira vez naquela semana, sentia que estava indo na direção certa. Um mês se passou. Para Arthur Blackwell, foi um longo dia cinzento, composto por corredores de hospitais com cheiro de antisséptico e pilhas de relatórios inúteis em cima da mesa de seu escritório. O estado de Léo não mudava. Ele respirava, seu coração batia, mas ele não acordava. Os médicos davam de braços cruzados, repetindo as mesmas frases sobre coma pós-traumático e reações imprevisíveis do cérebro. A busca pelo carro preto chegou a um beco sem saída. A equipe de David verificou centenas de carros, entrevistou dezenas de proprietários de oficinas mecânicas. Nada. Ninguém havia consertado um sedã preto com danos suspeitos. A gravação da câmera continuava sendo a única pista, uma pista fantasmagórica que não levava a lugar nenhum. A polícia havia encerrado sua parte do caso há muito tempo, encaminhando os materiais sobre o ataque cometido por Mia Blackwell ao Ministério Público para a preparação do julgamento. Blackwell sentiu seu mundo, tão organizado e controlado, desmoronar em pedaços. Ele estava acostumado a resolver problemas com dinheiro, poder e pressão. Mas nada disso poderia acordar seu filho e encontrar o culpado. Ele estava impotente, e isso o deixava louco. Todas as noites, ele sentava-se ao lado da cama de Léo, olhando para seu rosto tranquilo
e tentando entender o que havia acontecido naquela noite. E todas as vezes, seus pensamentos voltavam para a menina atrás do vidro, para seus olhos assustados, mas teimosos. Ele repassava a conversa deles na cabeça repetidamente. A história dela não fazia sentido, mas tinha algo que não estava nos relatórios da polícia. Uma sensação de verdade. Certa noite, tarde da noite, o médico responsável por Léo, o neurocirurgião Dr. Evans, o encontrou no quarto. "Oh, Sra. Blackwell, você precisa descansar. Você está se matando de trabalhar." "Não posso", respondeu Arthur, sem tirar os olhos do filho. "Eu preciso estar aqui." O Dr. Evans ficou parado ao lado dele, olhando para os monitores. "Sabe, em 40 anos de carreira, eu já vi de tudo. Às vezes, o corpo está pronto para acordar. Todos os sinais vitais estão normais. Mas a mente se recusa a voltar. Como se estivesse se escondendo de algo. O trauma não é apenas um golpe na cabeça. Às vezes, é um golpe na alma que acaba sendo mais forte." As palavras do médico tocaram Blackwell profundamente. De repente, ele percebeu que estava procurando no lugar errado. Ele procurava o carro, as evidências físicas, o criminoso. Mas talvez a resposta não estivesse lá fora, e sim dentro, no que assustou seu filho, no que fez sua mente se esconder. E a única pessoa que estava lá naquele momento era Mia. No centro de detenção temporária, a vida de Mia também se tornou rotineira. Após o confronto com Rita, houve uma breve calmaria, mas depois, tudo voltou ao normal. Rita e suas amigas não se arriscavam a atacar abertamente, mas suas pequenas provocações diárias eram igualmente desgastantes. Um doce desaparecido debaixo do travesseiro, um tropeço no corredor, sussurros maliciosos pelas costas. Mia voltou a se fechar em si mesma. Sua raiva não tinha desaparecido, mas se transformou em uma pedra pesada e fria no peito. Ela não esperava mais por justiça. Ela apenas esperava pelo julgamento que a enviaria para a colônia. Ela aceitou seu destino. É por isso que, quando foi chamada mais uma vez ao gabinete da diretora, ela foi até lá sem qualquer emoção. Provavelmente, ela havia violado alguma regra novamente. Para sua surpresa, no gabinete estavam não apenas a diretora, mas também sua assistente social, a senhora Henderson, e um homem desconhecido em um terno caro com uma pasta. "Mia, sente-se", a diretora apontou para a cadeira. Seu tom estava incomumente confuso. "Ocorreram algumas circunstâncias imprevistas." O homem de terno tossiu e colocou alguns papéis sobre a mesa. "Mia, meu nome é Sr. Lawson, sou advogado. Represento os interesses do Sr. Arthur Blackwell. Meu cliente entrou com um pedido na justiça para obter a guarda temporária sobre você." Mia olhou para ele, sem entender o significado das palavras. A senhora Henderson parecia ter engolido um limão. "O que isso significa?" sussurrou Mia. Significa", explicou pacientemente o advogado, "que o Sr. Blackwell está pedindo ao tribunal que o nomeie seu representante legal temporário. Ele está disposto a arcar com todas as despesas de sua manutenção e garantir condições adequadas de moradia, até que seu caso seja resolvido no tribunal." "Mas por quê?" Foi a única coisa que ela conseguiu dizer. "Ele acha que fui eu." "Meu cliente reviu alguns aspectos deste caso", respondeu o Sr. Lawson evasivamente. "Ele acha que o sistema foi injusto com você e quer garantir que seus direitos sejam respeitados. Considerando seu status de órfã e a ausência de parentes, além do fato de você ser a testemunha-chave no caso do filho dele, ele considera seu dever cuidar de você." O diretor e a assistente social ficaram em silêncio, atordoados com o que estava acontecendo.
O homem cujo filho foi vítima estava pedindo a custódia da principal suspeita. Não era apenas estranho, era absurdo. O tribunal, devido às circunstâncias excepcionais e à influência do meu cliente, continuou o advogado, imperturbável, deferiu o pedido. Mia, você deixará esta instituição hoje. Você vai morar na casa do Sr. Blackwell. Mia ficou tonta. A casa de Blackwell. Isso soava como uma sentença, só que ainda mais assustadora e incompreensível do que a colônia. Morar na casa de um homem que até pouco tempo atrás prometera destruí-la. Que jogo era esse? Eu não quero, disse ela baixinho. O advogado ergueu as sobrancelhas surpreso. Receio que ninguém aqui pergunte o que você quer. Você é menor de idade e não tem responsáveis. O tribunal tomou uma decisão. A alternativa é ficar aqui até o julgamento e depois ir para a colônia. O Sr. Blackwell está oferecendo uma casa, boa comida e roupas. E mais importante, ele está retirando seus advogados da acusação. Ele não vai mais apoiar a acusação contra você. Pense nisso. Mia olhou para a senhora. Henderson em busca de apoio, mas ela apenas deu de ombros com um ar de "não depende de mim". O mundo virou de cabeça para baixo. Seu inimigo de repente lhe estendia a mão, mas essa mão parecia-lhe a mão de uma cobra. Ela não tinha escolha. Qualquer caminho levava a uma armadilha. Mas uma armadilha com uma cama macia parecia um pouco menos assustadora. Tudo bem, ela sussurrou. 1 hora depois, ela já estava sentada no banco de trás de um enorme carro preto, igual ao que estava parado debaixo da árvore naquela noite. Ao volante estava um motorista silencioso, uniformizado. O Sr. Lawson estava sentado ao lado do motorista. Mia olhava pela janela para as ruas que passavam. Ela ainda estava vestindo o manto cinza do centro. Seu casaco não havia sido devolvido. O carro atravessou a cidade e entrou no mesmo bairro onde tudo havia começado. Parou em frente a um portão alto de ferro forjado que se abriu silenciosamente. Por trás deles, podia-se ver uma enorme casa parecida com um castelo, cercada por um jardim perfeito. Era a casa de Arthur Blackwell, a casa de seu inimigo, e agora era sua casa também. O motorista abriu a porta para ela. Mia saiu do carro e parou no lugar. Uma pequena figura em um manto cinza, diante de um edifício enorme e opressor em sua riqueza. Ela estava no coração do território inimigo e não tinha ideia do que a esperava. Os dias na mansão Blackwell eram todos iguais, longos e silenciosos como um corredor de hospital. Mia passava a maior parte do tempo em seu quarto, que era maior do que todo o albergue de Marta. Ela ficava sentada por horas na ampla janela, olhando para o jardim impecável que parecia ter sido pintado. 3 vezes ao dia, a senhora. Davidson lhe trazia comida em uma bandeja. Ela a colocava sobre a mesa, sem dizer uma palavra, mas seus lábios cerrados e seu olhar condenatório falavam mais alto do que qualquer palavra. Mia mal tocava na comida. O sabor dos pratos requintados parecia-lhe estranho e falso. Não lhe despertava o apetite, mas sim ansiedade. Ela estava habituada a outra coisa, ao pão duro encontrado no caixote do lixo, ao sabor da sobrevivência. Aqui, tudo era demasiado fácil, demasiado correto, e isso tornava tudo ainda mais assustador. Arthur Blackwell tentava falar com ela todos os dias. Ele tentou diferentes abordagens. Foi severo, foi quase compreensivo, tentou pressionar e tentou convencer. Mas Mia permaneceu em silêncio. Ela sentava-se à sua frente na enorme sala de estar, encolhida no canto do sofá, e simplesmente olhava para um ponto. Todas as suas perguntas sobre aquela noite, sobre o carro preto, sobre os detalhes do incidente, esbarravam na parede do silêncio dela. Ele estava cada vez mais convencido
de que ela não estava mentindo, mas o medo e a teimosia dela o deixavam furioso. "Não entendo o que você quer", disse ele certa noite, perdendo a paciência. "Eu te dei um teto, comida, proteção. Retirei a acusação. Tudo o que peço em troca é que você me ajude. Ajude a encontrar quem fez isso com meu filho. Por que você fica em silêncio?" Mia ergueu os olhos para ele. Não havia medo neles, apenas um cansaço sem fim. "Porque você não acredita em mim", disse ela baixinho. Foram as primeiras palavras que ela proferiu em vários dias. Blackwell ficou perplexo por um momento. "Estou tentando acreditar. Mas você não me dá nenhuma pista, nenhum detalhe." "Eu contei tudo para os policiais", ela respondeu, igualmente em voz baixa. "Eles não acreditaram em mim. Você também não acreditou. Por que eu deveria repetir?" Ela se levantou e, sem esperar pela resposta dele, foi para o quarto. Blackwell ficou sozinho na sala vazia, sentindo pela primeira vez não raiva, mas perplexidade. Ela estava certa. Ele não acreditava nela. Ele apenas a usou como uma última chance desesperada, como um instrumento. E aquela criança pequena e assustada entendia isso perfeitamente. No dia seguinte, ele mudou de tática. Ele não a chamou à sala para mais um interrogatório. Em vez disso, foi ele que foi até ela. Ela estava sentada no chão da biblioteca, uma sala enorme com prateleiras até o teto, folheando um pesado álbum com fotos de animais selvagens. Ela fazia isso com muito cuidado, com medo de deixar marcas nas páginas brilhantes. Blackwell sentou-se em silêncio em uma poltrona próxima. "Você gosta de animais?" ele perguntou após alguns minutos de silêncio. Mia estremeceu, mas acenou com a cabeça, sem levantar a cabeça. "Léo também gostava deles", disse Blackwell, e sua voz soou inesperadamente suave. "Ele sempre pedia para ter um cachorro, mas sua mãe era alérgica. Ele podia passar horas assistindo a programas sobre a natureza. Dizia que, quando crescesse, iria para a África salvar elefantes. Ele falava do filho não como vítima de um crime, mas como um menino vivo, com seus sonhos e paixões." Mia olhou para ele. Pela primeira vez, ela viu em seus olhos não uma fúria gelada, mas uma dor profunda e humana. "Eu tinha um gato", ela sussurrou de repente. "Quando eu era pequena, o nome dele era Dimka. Ele era cinza." Blackwell olhou atentamente para ela. Esse pequeno fragmento de seu passado foi um grande avanço, mais do que todos os interrogatórios. "O que aconteceu com ele?" ele perguntou gentilmente. Mia baixou os olhos novamente. "Ele fugiu, quando minha mãe morreu." Ela rapidamente fechou o álbum e o colocou de volta no lugar. A conversa havia terminado. Mas dessa vez, não havia uma parede entre eles. Havia apenas uma divisória de vidro fina e trêmula, através da qual ambos puderam ver um no outro, não um inimigo, mas simplesmente duas pessoas que estavam sofrendo muito. À noite, quando Blackwell estava sentado em seu escritório, analisando os relatórios de David, seu telefone pessoal tocou. David nunca ligava a essa hora sem um motivo válido. "Arthur, temos uma pista." A voz do detetive estava tensa e profissional. Uma pista séria. Blackwell endireitou-se na cadeira. "Vale. Lembra-se de ter dito que o golpe não foi forte, mas preciso?" Os ferimentos no corpo de Léo não correspondiam a uma queda da altura de sua própria estatura. Procuramos um carro com danos específicos no para-choque dianteiro, talvez não muito visíveis. Meus homens visitaram todas as oficinas mecânicas em um raio de 80 quilômetros, incluindo as oficinas mais pequenas nos arredores. "É?" perguntou Blackwell, impaciente. "E em uma dessas oficinas, na zona industrial, encontramos um proprietário que se lembrou de algo. Uma semana após o incidente, 2 homens chegaram até ele em um sedã preto. O modelo não era dos mais caros,
mas se encaixava na descrição. O carro tinha uma amolgadela no para-choque e o farol direito quebrado. Eles estavam muito nervosos. Pediram para que tudo fosse feito rapidamente e de maneira informal. Pagaram em dinheiro o dobro do que ele pediu. O silêncio tomou conta do escritório. Blackwell sentiu seu coração bater forte. Ele se lembrou deles? Do número do carro? O proprietário é um velho astuto. David sorriu ao falar. Ele não gostou dos dois desde o início. Quando viu a matéria sobre seu filho nos jornais no dia seguinte, ele juntou as peças. Teve medo de ir à polícia, mas por precaução, anotou o número do carro no verso do calendário. Meus rapazes pressionaram um pouco, e ele nos deu a anotação. Temos o número. E uma descrição bastante precisa dos dois. Blackwell apertou o fone do telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O gelo em seus olhos começou a derreter, dando lugar à lava incandescente. Verifique o número. Descubra em nome de quem o carro está registrado. Descubra tudo sobre essas pessoas. Nomes, endereços, onde trabalham. Quero saber tudo sobre elas. Já está sendo feito, Arthur. Acho que em algumas horas você receberá um relatório completo por e-mail. Tudo bem. A voz de Blackwell estava absolutamente calma. E essa calma emanava uma ameaça mortal. Arthur, temos o número do carro e a descrição. Passei a informação ao meu contato de confiança na polícia. Ele vai pessoalmente garantir que eles sejam detidos dentro de 1 hora e interrogados com base em todas as nossas provas. Eles não vão escapar da responsabilidade, disse David, após uma breve pausa. Ao mesmo tempo, em um apartamento barato do outro lado da cidade, Jake e Finn jogavam cartas. Nas últimas semanas, o medo inicial deles havia diminuído, dando lugar a uma ansiedade surda. Ninguém se lembrava deles. Toda a imprensa estava concentrada na menina sem teto que Blackwell cuidava. Essa notícia os acalmou e intrigou ao mesmo tempo. Estou dizendo, ele está tramando algo, disse Finn, jogando uma carta na mesa. Por que ele quer essa menina? O que importa, retrucou Jake. O importante é que não estão procurando por nós. Eles têm um bode expiatório. Pronto, assunto encerrado. De repente, alguém bateu forte e insistentemente na porta. Eles ficaram parados, olhando um para o outro. A batida se repetiu, desta vez mais forte. Polícia! Abram a porta! Gritou uma voz autoritária do outro lado da porta. O pânico tomou conta dos dois instantaneamente. Finn levantou-se de um salto, derrubando a cadeira, e correu para a janela. Jake ficou paralisado, com o rosto branco como um lençol. Fiquem onde estão! Gritaram do lado de fora, e no segundo seguinte, ouviu-se um estrondo ensurdecedor. A porta foi arrancada das dobradiças, e vários policiais uniformizados invadiram o apartamento. Mãos atrás da cabeça, no chão, rápido, ordenou um deles. Jake e Finn, sem ousar resistir, caíram no chão. O metal frio das algemas estalou em seus pulsos. Todo o seu frágil mundo, construído sobre mentiras e a esperança de que tudo daria certo, desmoronou em um instante. Eles foram levados para a mesma delegacia onde Mill havia sido interrogada algumas semanas antes. Foram separados em salas diferentes para interrogatório. À frente de Jake estava o mesmo sargento cansado que havia conversado com Mill, e outro detetive à paisana, com um olhar severo e atento. Sobre a mesa à frente deles estava uma pasta com o caso. Jake, começou o detetive, sem levantar a voz. Sabemos que na noite do incidente você estava na Pine Street. Temos uma testemunha que viu seu carro. Isso deve ser algum engano, murmurou Jake, tentando não deixar a voz tremer. Não sei do que você está falando. O detetive abriu a pasta em silêncio e colocou uma foto sobre a mesa. Era o sedã preto deles, com uma amolgadura no para-choque.
O dono de uma oficina mecânica nos arredores da cidade reconheceu o carro e você, continuou ele calmamente. Ele achou suspeito que você estivesse com tanta pressa, pediu para fazer tudo sem documentos e pagou o dobro em dinheiro. Ele anotou o seu número, por precaução. Jake ficou olhando para a foto. A armadilha se fechou. Seu amigo na sala ao lado parece ter sido mais falante, acrescentou o detetive, observando atentamente sua reação. Ele afirma que era você quem estava dirigindo e que você estava bêbado. Ele está mentindo, gritou Jake, percebendo que Finn estava tentando se salvar, afundando-o. Era ele quem estava dirigindo. Ele perdeu o controle do carro. Então você estava lá, afinal? Perguntou o sargento suavemente. Jake parou. Ele havia sido pego. Continuar negando não fazia sentido. Ele abaixou a cabeça e deixou escapar uma confissão tardia e confusa, na qual tentava jogar toda a culpa no amigo. Na sala ao lado, Finn fazia o mesmo. Tarde da noite, o telefone tocou no escritório de Arthur Blackwell. Era David. Nós os pegamos, Arthur, disse ele sem preâmbulos. A polícia prendeu 2, o dono do carro e seu amigo. Eles já estão confessando, jogando a culpa um no outro. Eles confirmaram que havia uma menina no local do crime. Ela estava dizendo a verdade, desde o início. Blackwell ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a janela escura. O gelo em seu peito se quebrou. Ele não sentia satisfação pela prisão dos criminosos, nem sede de vingança. Apenas o peso de seu próprio erro. Entendi, David. Obrigado, disse ele baixinho e desligou o telefone. Ele se levantou da mesa e saiu do escritório. O corredor estava escuro e silencioso. Ele subiu lentamente as escadas e se aproximou do quarto onde Mia dormia. A porta estava entreaberta. À fraca luz da lua que entrava pela janela, ele a viu dormindo, encolhida em um canto da enorme cama. A menina que lhe disse a verdade, e ele não acreditou. Ele fechou a porta silenciosamente e voltou para o escritório, sabendo pela primeira vez em muitas semanas o que precisava fazer na manhã seguinte. Ele precisava pedir perdão. Nesse momento, Mia acordou. Você não está dormindo. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Mia balançou a cabeça. Eu os peguei, Mia, ele disse baixinho. Aqueles que fizeram isso. Eles confessaram tudo. Você estava certa. Desde o início, você disse a verdade. E eu não acreditei em você. Perdoe-me. A palavra perdoe-me, dita por aquele homem poderoso e assustador, soou tão inesperada e sincera que Mia ficou sem fôlego. Ela não sabia o que responder. Ela apenas olhou para ele, e a parede de medo que ela havia construído ao seu redor por tanto tempo começou a ruir lentamente. Agora tudo será diferente, disse Blackwell, aproximando-se dela. Ele parou a um passo dela e, pela primeira vez, olhou para ela não como uma prova ou um problema, mas como uma menina pequena e assustada. Eu prometo. Naquela noite, Mia dormiu sem pesadelos pela primeira vez em muito tempo. Ela ainda não sabia o que a esperava, mas sentia que o desespero frio que era seu eterno companheiro começava a recuar, dando lugar a um pequeno e quase imperceptível raio de esperança. 3 anos se passaram. O sol de outono inundava com sua luz suave a grande e aconchegante sala. Atrás de uma ampla escrivaninha, cheia de livros e cadernos, estava sentada uma garota de 15 anos. Ela resolvia concentrada algum problema de geometria, franzindo as sobrancelhas de vez em quando. Seu cabelo comprido estava preso em um rabo de cavalo, e ela vestia roupas simples de casa. Era quase impossível reconhecer naquela estudante comum a menina perseguida e silenciosa chamada Mia. A porta se abriu silenciosamente, e um jovem alto e um pouco magro, apoiado em uma bengala,
espiou para dentro da sala. De novo estudando? Perguntou ele com um leve sorriso. Mia, você nunca descansa? Mia ergueu a cabeça e sorriu. Oi, Léo. Estou descansando. Quando resolver esta última tarefa. Léo Blackwell entrou no quarto e sentou-se na beira da cama dela. Ele acordou do coma 6 meses depois do acidente. A recuperação foi longa e difícil. Ele reaprendeu a andar e a falar. A perna direita nunca se recuperou totalmente, mas o mais importante era que ele estava vivo. Ele estava ali. Meu pai perguntou se você gostaria de ir conosco ao parque. Ele disse que o tempo está perfeito hoje. Claro que vou. Mia fechou o livro. A tarefa pode esperar. Ela olhou para ele. Ao longo dos anos, eles se tornaram irmãos de verdade. Ele nunca perguntou sobre o passado dela, e ela nunca lembrou-o daquela noite. A ligação entre eles nasceu de uma tragédia comum, mas fortaleceu-se com algo mais leve, uma amizade tranquila e compreensão mútua. Eles desceram. Arthur Blackwell esperava-os no hall. Ele também tinha mudado. As feições severas de seu rosto se suavizaram e, em vez do gelo eterno, agora era possível ver calor em seus olhos, especialmente quando ele olhava para Léo e Mia. Ele não se tornou seu tutor oficial. Isso seria muito complicado e atrairia a atenção desnecessária da imprensa. Ele simplesmente criou todas as condições para ela. Os melhores professores, médicos que a ajudaram a lidar com as consequências da vida nas ruas e, o mais importante, um lar. Ele deu a ela um sobrenome, não o seu, mas um verdadeiro, que seus advogados restauraram a partir dos arquivos. Mia Ross. Prontos? Perguntou ele sorrindo. Sempre pronta, respondeu Léo, apoiando-se no braço do pai. Eles saíram para a rua. A mansão não parecia mais uma gaiola dourada para Mia. Tornou-se sua fortaleza. A senhora Davidson, vendo a atitude do dono, trocou a raiva pela misericórdia e agora até às vezes fazia para Mia seus biscoitos de aveia favoritos. O mundo mudou. Ou ela mesma mudou. Eles caminhavam lentamente pelo parque, coberto de folhas douradas. Arthur e Léo discutiam baixinho sobre algo, um jogo de futebol. Mia caminhava ao lado deles, ouvindo-os e simplesmente aproveitando o momento. Às vezes, ela se lembrava de Marta, do albergue, do frio e da fome eternos. Essas lembranças não causavam mais dor aguda. Elas se tornaram parte do passado, uma cicatriz que lembrava o que ela teve que passar. Jake e Finn receberam 15 anos de prisão. Blackwell se certificou de que a justiça fosse a mais severa possível. Mas a vingança não lhe trouxe satisfação. A satisfação vinha de outra coisa. O riso do filho, o sorriso discreto de Mia, um dia normal em família no parque. Em que você está pensando? Perguntou Arthur, percebendo seu olhar distante. Mia olhou para ele e depois para Léo. Só pensei que foi bom eu ter pegado aquele telefone. Arthur parou e colocou a mão no ombro dela. Não, Mia. Ainda bem que você não passou direto. Você o salvou. E depois, vocês dois me salvaram. Ele não acrescentou mais nada. Não havia necessidade. Os três estavam debaixo das árvores de outono. 3 pessoas que uma terrível tragédia uniu, mas que conseguiram encontrar algo mais umas nas outras. Uma família. E isso era um verdadeiro milagre, no qual agora até mesmo um pragmático como Arthur Blackwell acreditava. Eles seguiram em silêncio pela Alameda, e aquele silêncio tinha mais significado do que qualquer palavra. A nova vida deles estava apenas começando.